Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Esse imperativo, está no imperativo, ide. Esse é o imperativo imperioso de nós estarmos pensando, focado nisso aí. Amém? Nesse final do ano, eu estive pensando o que falar à igreja, e em um ano em que todos nós estamos focados nos problemas, nas crises, ou na crise, né? Mas são crises mesmo, porque tem financeira, política, moral, são crises em vários setores, não é apenas uma crise, várias crises, e nós ficamos muitas vezes focados nisso aí, mas existe um imperativo, algo que o Senhor está nos ordenando a realizar, independente de crise, independente de problemas que nós estejamos vivendo. Como eu disse, nós, portanto, temos essa tendência de tirarmos o foco naquilo que Deus coloca-nos o foco. Ele não falou: olha, vocês vão anunciar o evangelho quando estiverem com dinheiro no bolso, quando estiverem passando por muita tranquilidade. Não, esse id é um id que ordena, independente da forma que estejamos vivendo, independente dos problemas, independente de crise. Não importa o que nós estejamos passando, mas a ordem imperativa do Senhor é esta: ide, 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 e pregai o evangelho. E no 17, ele faz uma providência aqui. Ele diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, ou seja, é um poder sobrenatural. Falarão novas línguas. Tudo aqui é sobrenatural. Quando nós obedecemos o ide do Senhor, o sobrenatural também vem junto. O sobrenatural. Pegarão nas serpentes, beberão coisas mortíferas, não fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, no momento em que nós aceitamos esse ide do Senhor, Ele vem aqui nos dizer que as preocupações com aquilo que nós não enxergamos, não vemos, é com Ele, é só usar o nome dEle. Mas, queridos, nós vivemos num momento em que, na verdade, todos nós vivemos em um ambiente, e todos nós, de fato, vou asseverar isso, nós exercemos alguma influência em qualquer lugar, em qualquer lugar que estejamos. Pode ser um gari na rua, pode ser um diretor de uma empresa, sempre há uma existência de uma influência. E ninguém vive neste mundo sem condições de deixar uma marca. E é exatamente por isso que eu quero explicar porque Jesus nos deu essa ordenância tão imperativa. É porque, vou repetir, nenhuma pessoa vive nesse mundo sem exercer uma influência. E ninguém vive também sem condições de deixar uma marca sua. Essa marca pode ser positiva e negativa, mas sempre há marcas. Você pode deixar uma marca positiva, mas pode também deixar uma marca negativa, não é? Você chega numa empresa e é o pior empregado, para deixar uma marca negativa, mas deixou. Quando alguém falar no seu nome: rapaz, esse foi o pior cara que já passou aqui, é uma marca. Mas você pode deixar uma marca positiva, dizer: esse foi o melhor funcionário que houve aqui.
todos nós temos condições de deixar a marca. E o velho professor, eu sempre lembro dele, né? O velho professor dizia: nós tocamos em poucas coisas, mas ele disse: nós tocamos em poucas coisas, mas deixamos sempre as nossas impressões digitais. Sempre vai deixar. Nosso velho professor, ele tinha um tratado de filosofia, viu? Era fantástico. Todos nós temos, portanto, possibilidade de exercer contribuição para os outros. E como eu já disse, nós podemos contribuir de forma positiva, de forma eficaz, de forma a que as pessoas sejam abençoadas, e também podemos exercer, dar uma contribuição negativa, prejudicando as pessoas, falando mal. Enfim, todos nós temos possibilidade, existe essa possibilidade real de nós exercermos contribuição para os outros. Podemos inspirar um modelo de elegância. De repente você vai trabalhar e você se veste tão bem, né, que as pessoas, é uma referência, todo mundo olha. Pode deixar inspirar um modelo de moralidade. Eu recebi uma vez, teve um moço que disse: olha, você tem uma pessoa na igreja que esse camarada, eu lidei com todo o serviço público e sempre a gente deu um jeitinho, etc. Mas esse camarada, nunca ninguém conseguiu suborná-lo. Ele já aposentou, mas ninguém conseguiu suborná-lo. Pessoa íntegra. Isso é uma marca, uma influência fantástica. Amém? Podemos deixar também cicatrizes, disformes e também de repulsa no caráter. Eu citei um exemplo que está aqui na nossa igreja, uma pessoa falou, isso é fantástico. Como também existem pessoas, até na igreja, que alguém chega e diz: olha, foi o maior mau exemplo, eu não sei como aquela pessoa está na igreja, como é que o senhor aceita essa pessoa na igreja? Eu disse: olha, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus, e se ele está lá, ele está sendo trabalhado no seu caráter. Agora, a coisa mais séria em todo mundo é, na verdade, essa questão da influência pessoal. Vou voltar no que Jesus falou no texto aqui: ide, pregar o evangelho. Se Jesus nos deu essa ordem, é porque nós somos dotados dessas condições de realizar esse ide. Porque, vou repetir, a coisa mais séria em todo mundo é a questão de influência pessoal. Como nós somos influenciados? Agora, o cristão autêntico, ele tem que ser um exemplo de uma pessoa marcante. E principalmente ter as marcas de Cristo. Vocês lembram, nós temos alguns exemplos na Bíblia, vou citar dois. O primeiro é que um homem chamado Eliseu, ele passava por um lugar e ele era observado, e ele não precisou falar nada, ele não parou em lugar nenhum para conversar, mas a mulher é muito mais observadora, né? Quer dizer, o homem não é bom, mas a mulher, e a dona da casa, ela ficou olhando e disse: olha, diz para o seu marido, eu não tenho dúvida que esse homem aí é um homem de Deus, através das marcas, através da forma, né, que nós temos. E temos também um exemplo no Novo Testamento de uma comunidade em Antioquia. Ali o versículo, pode colocar ali para ler. Foi bom aí, Moabes, obrigado pela... eis que tenho observado que este homem
este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ela observou isso, são marcas, características, influência pessoal. E voltando agora para ganharmos tempo, para o Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, foi em Antioquia que pela primeira vez os cristãos foram chamados, reconhecidos como cristãos. Por quê? Porque a forma de proceder, a forma de falar, a forma de andar parecia com quem? Com Cristo. E é por isso que veio o título cristão. Ser cristão é exatamente ter as marcas. Hoje essa palavra cristão está muito banalizada. Todo mundo diz, não, eu sou cristão. Mas não, ser cristão é ser parecido com Cristo. E é por isso que eu digo, o cristão autêntico é o exemplo de uma pessoa marcante. O cristão autêntico, ele sempre vai deixar marcas. E não precisa, às vezes, nem falar. Vocês estão entendendo? Eliseu falou alguma coisa? Fez algum discurso? Não, é o proceder. E existe alguém escreveu, né, que nós temos que ter esse ídolo de estar sempre pregando. E se for necessário, fale alguma coisa. A todo tempo nós devemos estar com esse ídolo de Jesus, pregando o Evangelho, revelando Cristo às pessoas. E se for necessário, fale alguma coisa. Mas o nosso procedimento é o procedimento que deve marcar. O cristão influi na sociedade onde ele está por sua conduta silenciosa. O cristão influi, ele causa uma influência por sua conduta silenciosa. Não precisa falar muito. É a forma, as atitudes, entendeu? Que o cristão realmente influi. Ele também influi pela expressão de sua vida real com Jesus Cristo. E o cristão também, ele se comunica, porque quando se fala em comunicação, a gente tem sempre a ideia de comunicação é você usar a voz. É uma forma, mas você se comunica com os olhos, com o gesto. Existem várias formas de comunicação. E o cristão, ele também influi numa comunicação apropriada, através de pregação, mas quando pregar, tem que ser uma pregação que seja comprometida com a mensagem genuína do Evangelho. Mas antes da pregação, a atitude revela. Eu sempre costumo lembrar de alguns exemplos aqui, que eu já falei algumas vezes. Uma senhora que ela conseguiu levar para Jesus um prédio inteiro. Isso foi na Coreia, em Seul. Ela mudou para um prédio, uma viúva, e as pessoas nem davam bola para ela, porque eles trabalham muito, né? Lá na Ásia o negócio é difícil, eles trabalham o tempo todo. E ninguém liga nada, é todo mundo trabalhando. E o pessoal chegava no elevador, nem cumprimentava. E Deus deu a estratégia. Foi Deus, não ela. Ela viúva, ela aposentada, ela todo o sábado, as pessoas chegavam da compra e ela ia lá ajudar. Chegava gente com a criança, vizinha, deixa eu pegar a compra, e levava no apartamento. Ficava a tarde inteira, subindo e descendo e ajudando as pessoas. Meses a fio, sem falar uma palavra. E depois de meses, ela disse: vocês aceitam um chá na minha casa? Quem não ia, né? Uma mulher bondosa daquela, todo mundo foi no chá. E quando ela fez o chá, ela não pregou nada. Ela começou o chá, mas aí havia uma curiosidade. Alguém perguntou: mas vem cá, por que você se dedica tanto para nos ajudar? Abriram a porta da palavra para ela. Aí ela disse: é porque eu tenho Jesus na vida. Entendeu? Ela pregou o tempo todo com as suas atitudes. E no momento em que alguém pediu para que ela falasse, foi quando ela abriu a boca. Mas ela já tinha pregado. O Evangelho de Jesus já tinha sido manifesto
através das suas atitudes. Quando ela disse que fazia aquilo porque tinha um Jesus na vida, o povo diz: eu também quero. Não há cristão que oculte, estou falando do cristão autêntico, não há cristão, quando eu estou falando de cristão, é a pessoa que parece com Cristo. Não há cristão que oculte o seu ser, nem encubra, deixe o seu ser encoberto, mesmo que ele não fale, mesmo que ele seja tímido, mesmo que ele não tenha dom de pregar. Eu vou repetir: não há cristão que oculte o seu ser, nem ele consegue encobrir o seu ser, não. Agora, por que isso? Porque a integridade de coração é uma coisa imprescindível. Hoje nós vivemos um evangelho fashion, mas eu estou falando daqui, quando Jesus, na verdade, ele fala aqui para os seus discípulos após a sua ressurreição, ele está falando de um grupo em que iria trabalhar de forma íntegra, ou seja, com integridade de coração. É impossível nós vivermos neste mundo como um genuíno cristão e não nos importarmos com a situação do mundo. E é aqui que eu estou entrando na mensagem. Nós estamos vivendo em crise, lembra que eu falei no início, não foi o preâmbulo? Crise, etc. Vou repetir: é impossível um cristão autêntico viver neste mundo sem se importar com a situação do mundo. Então, pastor, então nós temos que resolver o problema da Dilma com dinheiro lá? Não. A situação do mundo, ela é resolvida, não é trazendo mais dinheiro lá para Dilma, porque ela vai gastar mais. Ela, ali está o Brasil está um saco sem fundo. Quanto mais entra ali, não adianta, nada chega. Mas o que é que vai mudar o mundo? O ID do Senhor Jesus Cristo. O que é que vai mudar o mundo? Não a dependência política, mas a dependência de Deus. O ID de Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, vem criar exatamente em nós, seres humanos, uma dependência real. Não do real moeda, mas uma dependência real do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma realidade. Estamos entendendo já? Sabe por que o ID? Não queremos que eu tenha um 2016 melhor, está dentro da palavra. Não sei se vocês estão entendendo aqui. Estamos encerrando o ano e com medo do o que podemos fazer em 2016. Seja um cristão autêntico e leve a mensagem do Evangelho. Ao invés de você, nessa crise, estar malhando o governo, você não precisa falar nada. Você não malha. Silencia. E a bênção de Deus na sua vida, na nossa vida, que é Cristo que vai dar, vai deixar as pessoas encabuladas. Quando todos estiverem assim, entendeu? Desesperado, você está trabalhando tranquilamente. Viu, Celso? Enquanto ninguém está vendendo aí, você vai vender. Aí o pessoal, nós todo mundo reclamando de crise, estamos em crise, e você não vai reclamar de crise. Mas por que você não reclama? Diz: porque, rapaz, quem cuida de mim não é a crise, é Cristo. Viu, Santiago? Você está numa escola, mas logo você vai ser aprovado. Amém? É Deus que está nessa escola aí. É Deus que está, viu, Sandra? Deus está, né? É a escola, né? Você já viu quando a pessoa... Aqui teve um menino, ele estava me contando, o filho da irmã, o Vinícius, ele vai agora para o 5º ano lá em Curitiba, da irmã Adriana, do irmão Benatar. Ele vai para o 5º ano de medicina. Ele faz lá em Curitiba, na PUC Curitiba. Não é uma faculdade qualquer, é um negócio. Ele disse que ele se rala.
E ele está entrando na fase que não fica mais dentro da faculdade, dentro do hospital. Perde noite, não dorme, é um negócio de louco. Mas por que ele está fazendo tudo isso? Porque ele está trabalhando para ser aprovado. E nós, para sermos aprovados em qualquer situação, nós passamos por dificuldade, nós passamos por aperto. A aprovação não chega... Abri um parênteses aqui, não mudei a mensagem, eu estou abrindo um parênteses. A aprovação não chega de mão beijada. Irmã Sebastiana, não chega de mão beijada. Não chega. Amém? Mesmo porque se chegar, nós não vamos valorizar. Nós temos uma tendência de esquecer muito. E é por isso que a Bíblia repete tantas vezes. O próprio Jesus, em alguns momentos, ele fala, em verdade, em verdade, em verdade. Ou seja, ele repete. Porque o ser humano tem essa tendência de esquecer. E é por isso que Davi diz no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós temos uma tendência de esquecer. Nós precisamos, portanto, voltando aí à situação, vamos para a mensagem. Eu falei que era impossível viver nesse mundo sem nos importarmos com o mundo. Ser cristão é ser uma personalidade chave nas condições em que o mundo vive hoje. Nunca foi tão essencial nós sermos cristãos. Vou relembrar, quando eu digo cristão, não é um cristão nominal, não é um cristão de aparência. Estou falando de cristão, aquele que parece com Cristo, que quer viver a vida de Cristo, amém? Não estou falando com todo mundo aí fora, de você é o quê? Sou cristão, sou cristão. Estou falando daquele que conhece a Cristo e quer seguir a Cristo. Então veja bem, ser um cristão é ser uma personalidade chave nas condições em que o mundo vive hoje. Nossa presença aqui na terra não é mero efeito de procriação. Deus não está preservando a sua igreja aqui na terra, ou seja, Jesus não veio ainda arrebatar a sua igreja, não é para nós, só para nós reproduzirmos, procriarmos, mas o verdadeiro propósito de Deus está mantendo a sua igreja aqui na terra, irmã Sebastiana, é nós realizarmos através da palavra o ide de Jesus e o mundo ser regenerado. O propósito maior de Deus é a regeneração, não é a procriação. Propósito maior, a procriação é normal, mas o projeto de Deus, quando ele diz ide, essa ordem imperiosa, ide, é porque a preocupação do Senhor hoje é com o mundo e esse mundo regenerado, amém? Essa é a maior missão da igreja. Deus nos salvou para que nós sejamos agentes insistentes da pregação do Evangelho, e não um simples assistente da história que estamos passando. A igreja não pode estar tão somente aqui de braço cruzado assistindo o desenrolar da história. Nós precisamos nos levantar e realizar a comissão imperiosa dada pelo Senhor Jesus, que é a razão da igreja ainda continuar na terra. Amém? Mas olha, você pode dizer, mas nós somos pequenos. Eu quero dizer o seguinte, uma agência do correio, por menor que ela seja, ela pode conter uma carta que pode
arruinar ou abençoar uma nação. Uma pequena agência pode ter uma cartazinha, não é? Que pode abençoar. Essa carta pode ser uma carta, alguém mandando, dizendo o seguinte: olha, vai criar, da nação, para o Estado, né? Uma carta aqui, olha, vai ser feita uma grande indústria, uma grande empresa, sabe? E pode também ter uma carta dizendo: eu vou fechar os bancos, fechar, não sei, não é? E aquela agênciazinha do correio pode estar exatamente se a detentora que caiu para ela do carteiro levar essa informação. Vocês entenderam? Então nós não somos pequenos. A mensagem, a ordem de Jesus que deu para mim e para você, mesmo que nós nos achemos pequenos, não importa. O que importa é levar a mensagem. Está entendendo? A mensagem. Louvado seja Deus. A vida mais singela, mais simples, pode emitir bênçãos capazes de redirecionar, não é? As coisas. Por exemplo, eu vou citar aqui, nós temos, todo mundo conhece, o irmão Pedrinho. Ele não sabe ler. As palavras são até difíceis de nós entendermos, tendo em vista as colocações verbais, né? As locuções, o português difícil de você entender. Ele agora melhorou muito. Ele está agora... Paulo, lembra dele, Paulo, lá na nossa sala? Paulo é lá da sala, né? da nossa sala. Naquela época que o irmão Pedrinho estava na nossa salinha lá, nas sextas-feiras, é um negócio difícil, que até eu tinha dificuldade. Ele inventava uns nomes lá, ele criava uns nomes que era difícil, não tinha como, né? Tinha uns nomes lá que era difícil, aí é difícil. Mas hoje, você está entendendo? Mas é a palavra de bênção. Ele é uma pessoa singela, muito simples, mas uma palavra dele pode trazer bênção para a minha vida, para a sua vida. Quem já não recebeu uma palavra de bênção, de uma oração? Quem não já foi abençoado aqui? Amém? Glória a Deus, é isso mesmo. Nenhum homem é tão insignificante ao ponto de não poder exercer alguma influência. Vou repetir: influência de mal ou de bem em favor dos outros. Por mais insignificante que você ache, eu vou dizer uma coisa: ninguém é tão insignificante a ponto de não poder exercer alguma influência. E se você exerce a influência, querido, é a hora do ide. Exerça uma influência como cristão, parecendo-se com Cristo, assemelhando-se a Cristo, para que as pessoas possam... O som hoje está bom, não está? Hoje está de primeira, aqui está muito bom. Mas amém? No reino de Deus não há lugar para inválidos nem aposentados. Vou repetir: no reino de Deus não há lugar para inválidos ou aposentados. Pastor Eduardo Pablo Joeck, ele me falou, disse: olha, eu estou jubilado, mas a unção não jubila. Entenderam? A igreja me jubilou, mas a unção não jubila. Estou velho, cansado, não aguento ficar mais de 15 minutos em pé, minhas pernas doem, mas o espírito é novinho, porque ele foi recriado por Deus. E o espírito não envelhece, viu, irmão Sebastião? Não envelhece, não envelhece, porque ele foi, entendeu? Recriado por Deus. Louvado seja Deus. No reino de Deus não há asilos, nem recolhimento de reformados.
Não, que não é lugar, entendeu? Aqui é o lugar do trabalho, o reino de Deus é o trabalho, Macaé, é trabalho. Não tem lugar aqui para asilo. Ou aqueles que, entendeu, foram reformados, né? Tem um negócio de reforma, você fica, não, está reformado. Não. Tem algumas histórias interessantes. Histórias de pessoas que ficaram cegas. Uma história muito interessante, que há muito tempo eu li. Um pastor norte-americano, ele ficou cego. Uma doença, houve um problema, um glaucoma, e o glaucoma deixou-o sem enxergar. E naturalmente a igreja se reuniu e disse: ó, você não pode, uma igreja batista dos Estados Unidos americana, você não pode estar dirigindo a igreja. Não tem como, você é cego, não está enxergando. E ele ficou realmente bastante triste, porque não podia mais subir no púlpito. Mas aí Deus deu uma estratégia. Sabe qual foi? Ele começou a usar o telefone. Ele não enxergava, mas a fala continuava mesmo. Ele ligava para as pessoas. E sabe o que é que acontece? O ministério dele, depois que ele ficou cego, foi 100 vezes maior do que quando ele enxergava. Porque ele alcançou vidas, e as pessoas conhecendo, ele começou a ser usado, e as pessoas conheciam, não só ele ligava, mas ligava para ele. Não tem esse negócio, ó, eu estou aperreado, estou aqui, liga para fulano, que ele tem uma palavra, Deus vai usar. O ministério dele cresceu, entendeu? Então veja bem, uma deficiência física poderia deixá-lo aí no ostracismo, e ele não, mas ele continuou sendo ministro. Deus disse: não, você não tem os olhos, mas tem outras ferramentas, você tem o conhecimento, você adquiriu conhecimento, experiência, e você pode verbalizar as experiências. Você não enxerga mais, você não lê mais os livros, mas você já tem experiência, e além da experiência, Deus usa. Amém? Deus usa. Então, mesmo um toquinho de vela, ainda consegue clarear. Pode ser que não clareie por muito tempo, mas clareia ainda. Um toquinho de vela, risca um fósforo que ela ainda clareia. No reino de Deus, nós precisamos estar brilhando, mesmo que as pessoas, ou até nós mesmos, achemos que somos insignificantes, mas não existe. Eu quero dizer, todo ser humano, ele consegue exercer alguma influência. E como você pode fazer isso? Jesus disse: ide, anuncie, leve a palavra. E ele falou o seguinte: não fique só em casa não, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Como você vai pregar? Outra história que eu soube real, isso é fato real, é que uma pessoa, ele deixou de tomar uísque, ele foi liberto do uísque, sabe, e aí ele começou a usar garrafas de uísque, comprar garrafas só de uísque, vazias de uísque. Ele começou a colocar mensagem dentro da garrafa e colocar no mar, nos cruzeiros, jogar no oceano. E depois de vários anos, algumas pessoas testemunharam que foram alcançadas, porque viram aquela curiosidade, né? Você está na praia, aí vem uma garrafa, né? Todo curioso vai lá ver a garrafa, e quando vê, tem um negócio dentro escrito um canudo. Aí você diz: deve ser aqui, é um tesouro e tal, né? Porque tem uma curiosidade, né? Bem tampada, porque a garrafa era bem tampada, senão entrava água, né? Então, bem caprichado, um negócio bem feito.
Aí o cara olhava assim, Paula diz, que negócio impressionante. Vocês iam abrir né, a curiosidade levava a abrir aquela rolha diferente, tal, e lá tinha uma mensagem. Podemos comunicar ou não? Tem muitas formas de comunicação, e Deus dá estratégia. Eu não tenho coragem de falar mano a mano. Deus vai dar uma estratégia. É só nós dizermos ou desejarmos obedecer esse ídolo imperioso. Olha, não há desculpa nem explicações que consigam nos afastar desse imperativo que eu chamei de imperioso na pregação do Evangelho. Ninguém pode se eximir de sua responsabilidade, alegando incapacidade, imperícia, ignorância ou imobilidade. Mas eu sou cadeirante, eu não consigo nem, não. Você já pensou, um cadeirante no centro de Cuiabá, entendeu? Pregando o Evangelho, chama atenção, feliz da vida, sorrindo, alegre. Não tem. Mesmo, né, que as pessoas até possam nos achar ridículo, mas se pelo menos uma prestar atenção na mensagem, você já ganhou uma alma, e uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O problema é que sempre a gente quer vislumbrar quantidade. E voltando ao testemunho do pastor Show, aqui no Brasil, ele disse que ele é salvo, foi salvo, é pastor da maior igreja do mundo, porque uma moça teve coragem de entrar num sanatório de tuberculosos e pregou para ele e disse que Jesus tinha o poder de curá-lo da tuberculose, porque era uma época após a guerra, a Segunda Guerra, de que o tuberculoso estava condenado à morte. Por isso que existia os sanatórios. Não podia ficar em casa e a pessoa ia para o sanatório lá para acabar morrendo lá. E aquela mensagem, a mensagem foi para ele assim, Jesus salva e ele cura. Mas eu curo o quê? É tuberculose? Sim, se você crer. E ela o visitou umas 2 ou 3 vezes, orou por ele e ele sarou. Uma moça. E aí ele falou uma coisa, que isso eu não esqueço. E talvez as pessoas pensam que na época ele tinha uma igreja com 800 mil membros. E aí talvez as pessoas pensem que os 800 mil membros todos, o galardão é para mim. E de repente essas 800 mil membros, o galardão é dessa moça. Vocês estão entendendo? Pode ser que esses 800 mil membros que congregam comigo, o galardão pode ser nenhum galardão meu, e o galardão é dessa moça que teve coragem de entrar no sanatório e falar a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós temos que entender o seguinte: os perdidos estão em todos os lugares e nós precisamos comunicar-lhe o plano da salvação. Vou repetir: estamos entrando num ano em que todo o prognóstico é de extremamente difícil, ao ponto de a maioria absoluta dos economistas, dos entendidos em economia, dizerem que não sabe se nós estamos no início ou no meio. Viu, Kleber? Todo mundo diz que não sabe se está no início ou no meio. Está na crise, ele não sabe dizer se estamos ainda no início ou já ultrapassamos no meio. Ninguém sabe dizer. Mas
a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao invés de estar reclamando da crise, deve realmente comunicar o plano da esperança, que é o plano da salvação. Esse é o momento em que as pessoas estão desesperadas e vivendo numa incerteza, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma certeza, e a certeza é que pertencemos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que está voltando. A realidade é muito simples. Quem foi salvo se interessa pela salvação dos outros. Todo aquele que alcançou a salvação, ele vai se interessar pela salvação dos outros. Por quê? Porque quem crê, e se você creu e mudou a sua vida, quem crê fala com fé daquilo que crê. Ninguém pode se justificar com evasivas descabidas, como por exemplo, eu sou uma pessoa inculta, eu não tenho preparo, eu não fui no seminário. Eu estou falando aqui, queridos, que não foi no seminário que você aprendeu a crer no Senhor Jesus Cristo. Houve uma palavra, e o Espírito Santo pegou essa palavra, germinou no seu coração, você creu e tornou-se nova criatura. Pode pregar, você vai pregar não aquilo que você aprendeu na faculdade. A faculdade é boa, porque dá para você organizar o seu discurso, né? Usando a hermenêutica, tudo direitinho, organizado. Mas para a pregação da salvação, é você pregar naquilo que você creu, naquilo que você foi transformado, naquilo que você viveu. É o exemplo de vida. Lembra daquele cego? Olha, todo mundo queria saber por que ele foi cego, porque você pecou e foi um pecador. Ele falou o seguinte: eu não sei se eu pequei, se é pecador. Uma coisa eu sei, é que eu não enxergava e agora eu vejo. Pronto, é isso aí. Encerrou, né? Mas você está na igreja que o importante é que eu era um pecador, condenado à morte, e hoje eu vivo para Deus. Tive os meus pecados perdoados e agora eu vivo para Deus. É isso aí, pregação fantástica. E é muito mais convincente você falar aquilo que você sentiu, aquilo que você passou, do que fazer discursos teóricos, discursos muito bem elaborados. 5 minutos de uma realidade que você vive é muito mais forte do que 1 hora de discurso. Eu quero dizer também que Jesus, o maior exemplo é de Jesus. Jesus não escolheu doutores para o seguir, mas ele escolheu homens ignorantes. Atos 4:13. Atos 4:13. Vamos ler esse versículo assim. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam. E aí tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Com Jesus. Eles haviam estado com Jesus. Sabe qual é a mensagem maior nossa? É as pessoas entenderem, reconhecerem que nós estamos com Jesus. Porque é Jesus que vai fazer a diferença. Esse pregador extraordinário aí, Pedro, João, o pessoal vê, mas como é que ele prega com essa... Porque eles estavam falando de algo que era o seu sentimento. Eles viviam. O maior discurso, o discurso mais... como é que se diz? Eu não digo que influencia mais. É você falar da realidade
da sua vida. O testemunho de vida fala mais alto de qualquer discurso teórico. Realidade de vida. Sentimento. Você fala o que está sentindo, não o que você ouviu. Quando você relata o que você sente, o que está dentro de você, aí as pessoas param para te ouvir. Instrução não é requisito para se pregar evangelho, nem analfabetismo é pretexto para se deixar de pregar. Entendeu? Uma instrução não é requisito, mas também, se é analfabeto, não pode deixar de pregar. Não é cultura, mas conhecimento pessoal de Jesus e a condição que Ele nos dá de sermos testemunhas. A igreja, queridos, não é uma academia de letra, mas é uma frota de barcos de pesca. Nós precisamos mudar isso. Estamos vivendo um dos piores anos que está se avançando, o pior ano, 2016. Viu, Macari? Viu, Jurami? Nós temos que deixar de ser uma academia de letras para sermos uma frota de barcos de pesca. Temos que ser pescadores de homens. Foi isso que Jesus falou. Jesus pegou uma turma que só sabia pescar, nunca tinha ido à escola, não sabia assinar o nome. E sabe o que ele faz? Eu quero que você continue pescando, não no mar, mas aqui no mundo. Nós temos que nos tornar pescadores. Amém? É o momento de sermos pescadores. A perícia do evangelho não se encontra no grau de ensino, mas na intimidade que o pescador de homens nutre com o Senhor Jesus e na disposição de obedecer a sua palavra. Está ficando meio salgado, meio forte, mas é verdade. Queremos um homem diferente? Vamos cumprir o ídolo do Senhor. Porque as pessoas que aparentemente estão esperando sofrimento, elas vão receber o príncipe da paz, o alento de ter esperança, porque o que deixa o homem totalmente opresso é exatamente a falta de esperança, e nós temos a mensagem de esperança, que é a mensagem do Filho de Deus. Ide por todo mundo, pregai a criatura. O evangelho não cai das nuvens como chuva por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens por onde Deus o enviou. Glória a Deus. Nenhum cristão está liberado da última ordenança do Senhor Jesus Cristo. Essa ordenança aqui que lemos aqui no início de Marcos 16:15, foi já no final. Jesus já estava se despedindo. Ele não estava mais realizando o seu ministério na terra. Ele já tinha cumprido a ordem. Ele apenas agora delega para que haja uma continuidade daquilo que ele fez aqui na terra. E aí saiu de Jerusalém e ganhou o mundo. E nós estamos aqui em Cuiabá, nesse mundão de meu Deus. Glória a Deus. Nenhum cristão está liberado dessa última ordenança. O cristão, ele é sempre convocado a penetrar no mundo com objetivos de testemunhar de Cristo, proclamando o evangelho, porque esse evangelho, ele envolve a nossa vida, não porque sou bonito, não porque eu me visto diferente, porque eu vou vestir camisa agora de manga comprida, vou usar gravata. Não, é porque nós somos envolvidos na morte e na ressurreição de Cristo. E quando você enxerga isso, passa por isso,
você tem que dar as boas notícias. A boa notícia que gera salvação é, na verdade, a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Você não precisa ser um doutor em teologia para dizer isso. Você precisa sentir, precisa viver, precisa ter morrido. E agora você vive uma nova vida. Se você vive isso, fale só isso. E as pessoas vão crer na palavra. A tarefa do cristão é tornar o Senhor Jesus visível, inteligível, mas ele precisa ser desejado. E se você tem uma vida diferente, as pessoas vão desejar ter a vida. Vou dizer mais uma coisa: muita gente critica a mim e a você, quando está, por exemplo, numa festa, na repartição. Tem uma festa, né? Você é empregado, vai lá, vai fazer uma festa. E aí você está tomando o seu refrigerante, que eu estou estudando agora, isso que não é bom para a saúde, mas infelizmente, né, tem que tomar um refrigerantezinho de vez em quando. Ou sua água, e o camarada está tomando uísque, está tomando cerveja, e critica, ó o crentinho. Mas na verdade, eles sentem inveja, eles queriam ter também esse autocontrole, esse domínio de não beber, e eles não conseguem. Sabe por quê? Porque quando o Senhor nos liberta, Ele nos liberta de não fazer aquilo que eu quero fazer. Não sei se você entendeu. O cara não quer beber. Olha, eu já enchi a cara ontem, e foi um problema com minha esposa, tive um problema com o filho, hoje eu não bebo. Ele não quer beber, mas ele bebe. Quando você é crente, você consegue não fazer aquilo que você quer fazer. Então você é liberto. É liberto. Eu soube desse testemunho. Eu muito novo, eu e a Eliane, nós chegamos aqui, não tínhamos filhos, e a gente ia a algumas festas, éramos convidados, não é? E principalmente que a gente realizava um trabalho no interior, lá em Sinop, e faziam às vezes grandes festas em função desse trabalho lá. Vocês estão entendendo? Era uma festa, né? Festejando aquilo ali que foi feito. Vocês estão entendendo, né? E aí, claro que éramos convidados. E depois de muito tempo, uma pessoa veio, confessou e dizia: olha, eu achava incrível todo mundo tomando cerveja, churrasco à vontade e tal, né? E vocês tomando guaraná. Eu achava isso impressionante, ficava admirando. Eles criticam, mas no fundo eles desejariam ser como nós. É a tarefa do cristão, tornar o Senhor Jesus visível. Como Ele é visível? Na forma que você se conduz quando Ele está em nós. Mas Ele só se torna visível em nós quando nós cremos que estamos invisivelmente nele. Vou repetir isso. O Senhor Jesus só aparece, Ele só se torna visível na nossa vida quando nós cremos que estamos invisivelmente mortos nele, incluídos nele. Se você crê que está incluído nele, aí ele vai aparecer na nossa vida. Ele não aparece quando eu quero aparecer, quando eu quero que as pessoas me conheçam, quando eu quero que as pessoas sejam. Eu vou fazer aqui a minha mesa diferente para todo mundo saber que eu sou crente. Aí eu posso gritar, berrar: olha, vocês estão errados, vão para o inferno, eu sou crente. Não é assim que as pessoas veem Jesus em nós. Nós precisamos crer. Crer que estamos invisivelmente mortos nele.
E uma coisa que eu quero que você anote: não podemos levar o mundo todo a Cristo, isso aí é impossível, mas nós podemos levar Cristo a todo mundo. Não vamos conseguir levar todo mundo a Cristo, mas nós precisamos levar Cristo a todo mundo, porque aí a decisão é pessoal, mas pelo menos nós temos que levar. Por isso, toda iniciativa para levar a mensagem pura do Evangelho ao maior número de pessoas é a estratégia mais convincente e aquilo que a igreja deve estar mais preocupada. Nós podemos levar mensagem de esperança, de amor, mensagem, e às vezes a nossa mensagem não ocorre no tempo que a gente quer. Vocês lembram? No dia que eu resolvi, naquela quarta-feira, depois de 5 anos fazendo culto sem ninguém ir, e Eliane com asma, eu disse: acabou, é o último dia. Não tinha como, foi uma vergonha, um vexame. Naquele dia soprava o vento, eu estava lendo um hino lá com o teclado lá, vendo assim a folha, né? Não tinha quem segurasse a folha, e aí eu voltava, uma loucura. Naquele dia eu disse: não, acabou, Deus não quer isso. Aí no outro dia, o doutor Wilson vai tomar café lá, vai passar lá para visitar a Eliane de manhã, e ele diz: ontem à noite eu fui chamado numa emergência aqui no Hospital Santa Cruz, e as pessoas estavam fora do apartamento, e lá, não sei se você lembra, tinha no Hospital Santa Cruz um pergolado lá, uma coisa lá, né, que era fora, como um jardim de inverno, e ele disse: todo mundo saía do apartamento para estar lá ouvindo a pregação do Edivaldo. E eu preguei naquele dia mal, na verdade não sei nem o que preguei, porque eu estava nervoso, eu estava desgostoso, eu desisti, eu não sei o que falava, entendeu? Você sabe naquele dia que você disse: não deu mais, eu tinha desistido, ali eu não cantei nada, não sei como aquele povo escutou alguma coisa, porque eu não conseguia cantar, o vento tirava, eu cantava meia estrofe, aí parava, porque eu não sabia o hino decorado, aí voltava, aí repetia. Foi uma loucura, uma coisa que desagradável, e tinha gente ouvindo aquele negócio. E aí, no sábado da mesma semana, eu sou convidado para ir com o meu pastor em Barra do Bugres, e eu fiquei feliz nessa reunião. Quem estava aqui naquele sábado na reunião, a sobrinha a moça das pernas, a sobrinha do irmão que estava aqui, lá de Tangará, ela disse: é minha sobrinha, você lembra aí? Minha sobrinha, ela teve um acidente, cortou as pernas, estava aqui no Santa Cruz, e isso não foi naquela quarta-feira, foi dias atrás, vocês estão entendendo? E ela entregou sua vida a Jesus, e muito tempo querendo me conhecer. E nesse dia eu fui convidado e fui a Barra. Quando eu dei a palavra e falaram o meu nome, ela veio da cadeira de roda e disse: pastor, quanto tempo eu estou esperando esse momento de lhe conhecer pessoalmente. Eu entreguei a Jesus naquele convite que o senhor fez. Você está entendendo? As coisas acontecem, e eu queria gente lá, está entendendo? E a obra estava sendo feita de outra forma. Então, a questão é levarmos a mensagem. E Deus me deu essa experiência, mesmo que ninguém venha te ouvir, mas leve a mensagem, porque Deus estará falando com alguém. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. A grande necessidade, portanto, da igreja é ter um espírito de evangelização, usando todos os métodos legítimos e não esforços temporários. O apóstolo Paulo disse: porque ai de mim se não pregar o evangelho. E nós precisamos, neste ano de 2016, levar uma mensagem de esperança. E a maior esperança nossa é Jesus. Cristo Jesus, esperança nossa. E é no momento que o Brasil está
não estou nem falando do resto do mundo, estou falando do Brasil. Nós estamos vivendo a maior crise. E cabe à igreja de nós estarmos trazendo uma mensagem de esperança onde há desesperança. Amém? Que nós entendamos esse desafio e procuremos, a tempo e fora de tempo, trazer a mensagem do Evangelho.